palavra do Senhor nos manda, livro segundo Reis, capítulo 4, verso 8 em diante. O título aqui diz assim: a sunamita e o seu filho. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Todo mundo já pegou a sua Bíblia? Glória a Deus. Alguém estava usando a Bíblia aí para ler? Coloca aqui para mim. Eu estou, irmão. Eu estou. Glória a Deus. Vamos fazer esse comprometimento, amados, da gente pegar a Bíblia, glória a Deus, para acompanhar a palavra. Se hoje não deu, não precisa ninguém responder não, mas se hoje não deu, para o próximo culto, seja aqui, na salinha do amor, aonde for. Amém, amada irmã Andréia, amém. Vamos ter a Bíblia junto de nós. Amém? Glória a Deus, a irmã Bebel também. Deus abençoe a amada irmã Bebel. Glória a Deus. Amém? Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo e Bom Espírito, a palavra de Deus que diz assim: E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Passamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: Dize-lhe, eis que tudo nos tem tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E este esteve sobre os seus joelhos, e até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ela a porta, e saiu. E chamou a seu marido, e disse: Manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta, e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi: Seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os seus lombos, e tome o meu bordão na tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de te deixar.
Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os seus olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho, e saiu. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Amém, amados irmãos? Essa é a palavra que o Senhor nos traz avante hoje para falar com as nossas almas. Eliseu era o profeta naquele momento. Era o homem mais usado por Deus naqueles dias, como o legítimo profeta do Senhor mesmo, amados irmãos. Ele tinha a missão de representar Deus na sua geração. E a sunamita, ela viu Deus na vida do profeta Eliseu. E por isso fez um quarto para que o profeta fizesse morada. Ela não queria a presença de vez em quando, mas para sempre. Cristo não enviou o Espírito Santo, amados, para nos visitar, mas para fazer morada em cada um de nós para sempre. Glória ao nome santo do Senhor. É dentro de nós. Diz lá em Coríntios, 1 Coríntios, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês. Então nós devemos fazer como a sunamita, irmãos. Nós devemos reter a presença de Deus na nossa vida. E não se satisfaça só com visitas periódicas do Senhor, mas que a presença de Deus seja morando, sendo dia a dia na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Aquela sunamita, irmãos, ela tinha amor, ela tinha ali a disposição para servir ao Senhor. E naquele momento ela reconheceu a presença de Deus ali no profeta, em Eliseu. Mas ela, antes de confiar nele, ela colocou ali ele próximo. Ela começou a conviver ali com ele. Convidou Eliseu para comer o pão. E só depois ali de conviver, né, ela confiou. Isso ensina a cada um de nós, irmãos, a não sair confiando em todo mundo. Não abra sua casa, o seu coração, o seu ministério antes de conhecer, antes de conviver. Conhecer alguém é a fase inicial, é o primeiro contato com a pessoa. Em seguida vem a convivência. Essa fase é importante para a gente saber se as palavras daquele que a gente está conhecendo batem com a prática do dia a dia. Afinal de contas, a gente falar é uma coisa, viver é outra. E se ele passar nesse teste de conhecimento e da convivência, irmãos, então esta pessoa ela é digna de confiança. Por isso que a sunamita confirmou dizendo: este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela viu, ela comeu o pão com ele ali, ela olhou para ele, vislumbrou ele. E muitas vezes nós abrimos a porta para qualquer um, nós abrimos a porta para aquele porque falou bonito, porque tem palavras singelas, tem palavras rebuscadas. Glória ao nome santo do Senhor. Abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração, deixamos entrar na nossa casa. E o Senhor nos ensina hoje que não é assim, que nós devemos primeiro ir conhecendo e conviver antes da gente abrir a nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor, seja para quem for. O quarto que aquela mulher fez ali não era grande para Eliseu, não era pomposo, não era cheio de mobília,
mas dentro do quarto havia um homem usado por Deus. Isso, amados irmãos, é para que eu e você saiba que não é que as coisas têm que ser luxuosas, que não tem que ter grandeza no lugar. O que importa é quem está dentro. O que importa é que a igreja mais precisa é de pessoas que sejam usadas por Deus, que estejam vivendo, habitando no esconderijo do Altíssimo. Glória ao nome sempre do Senhor. Nem sempre a igreja vai ter todo o recurso financeiro para ter luxo, para ter tamanho, para ter os instrumentos, para ter o som, para ter os bancos, as cadeiras que nós gostaríamos. Mas o importante é ter ali pessoas que servem ao Senhor, que estejam cheias do Senhor. Também não interessa uma igreja cheia de gente. Não interessa uma igreja onde as pessoas estão ali para julgar você, para ver se a sua roupa é bonita, se o seu cabelo está comprido, se a sua barba está feita. Não é isso, não. O que importa não é uma igreja cheia de gente, mas é a gente que está na igreja, estar no cheio da presença do Senhor. Tem muitos lugares pequenos que abrigam homens e mulheres de Deus, irmãos. Eu conheço, assim, alguns, que tem líderes ali, algumas igrejas que são grandes, são templos, algumas com as paredes revestidas de ouro, outras com mármores no chão, ar-condicionado e tudo mais, e que os líderes têm caráter duvidoso. É claro que isso não é uma regra, não é uma regra. Mas o importante, irmãos, é como Deus já deu de falar aqui, não é ter uma igreja cheia de pessoas e recursos, mas é sim pessoas cheias de Deus. Receba a presença do Espírito Santo, seja cheia da presença do Senhor, seja cheia da unção, da virtude, das qualidades de Cristo Jesus nessa noite. A sunamita, a mulher ali, ela perdeu seu filho. Após ela perder o seu filho, amados, ela saiu, foi encontro ao homem de Deus. Gease, que era o homem, moço ali de Eliseu, foi ao encontro dela e perguntou: está tudo bem com o teu marido, com o teu filho, com a tua casa? Foi perguntando, e ela falou: vai tudo bem. Só que quando ela encontrou Eliseu, aquele que podia resolver o problema dela, ela rasgou o coração. Ela disse que o filho estava morto. Mas isso, irmãos, ela foi falar da sua dificuldade, do seu problema, da sua luta com quem poderia resolver o seu problema. Ela não falou com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, nem com o moço de Eliseu. Ela foi direto ali no homem de Deus. Você está indo na presença do Senhor, colocar as suas necessidades, as suas causas, as suas lutas, a sua adversidade, a sua enfermidade, a porta que está fechada, a falta do alimento, a falta do dinheiro para poder pagar as contas. Então dá um glória a Deus aí, porque o Senhor ouviu o teu clamor, ouviu a tua oração, e Ele responde para você nessa noite que Ele tomará a providência nos teus caminhos, na tua vida. Ele fará o que precisa ser feito. A gente não deve expor exageradamente a nossa vida para ninguém, porque atrasa a bênção de Deus nas nossas vidas. Então sejamos reservados. As coisas estão andando, as coisas estão começando, fica quietinho, deixa acontecer primeiro. Deixa você apalpar, deixa você pegar, deixa... Perdão. Depois você fala, depois você glorifica a Deus. E na tua prova, na tua luta, também não conta para todo mundo, não. Santo é o Senhor, porque tem aqueles que querem saber da tua vida só para querer te apontar, só para querer te crucificar, só para te dizer: santo é o nome do Senhor, olha, está no pecado, está desviado, está acontecendo alguma coisa porque estão provado, e não é verdade. E nem vão te ajudar. Muitos só querem saber dos nossos problemas pela curiosidade, irmãos. Creia que Deus enviará o teu socorro no seu momento dessa luta, no seu momento dessa sua dor. O filho da sunamita tinha morrido, mas ela não foi preparar o funeral. Ela não foi fazer o enterro.
e nem saiu decretando histérica, ela não perdeu o equilíbrio para falar, meu filho morreu, Não. Ao contrário, ela foi em busca daquele que podia socorrê-la. Ela foi pedir ajuda para Eliseu. Irmão, não enterra aquilo que parece estar perdido. Deus tem o poder de renovar as suas forças nessa hora. Continua lutando pelo seu chamado, pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua causa. Não decrete o fim, não decrete a derrota. A última palavra vem de Deus e a palavra do Senhor para você nessa noite é que Ele modificará o seu cenário. É uma palavra de vitória, é uma palavra de alegria, é uma palavra de vida, não é uma palavra de morte, é uma palavra de vida. O profeta Eliseu era um exemplo de homem de Deus, irmãos. E sobre ele a sunamita disse, observo que esse passa por aqui, é um santo homem de Deus. A jovem judia, a escrava lá na casa de Naamã, os irmãos lembram? Também confirmou o lindo testemunho de Eliseu, dizendo, há um profeta lá em Samaria, se o meu Senhor estivesse lá, fosse lá. E ela falava de Eliseu. Sem dizer uma palavra, o bom exemplo de Eliseu fez a diferença e arrastou pessoas ao encontro com Deus. Então viva, irmão, uma vida que seja referência positiva para alguém. Eu peço que as pessoas possam olhar para mim e para você e vejam em nós cópias verdadeiras do Senhor Jesus e que o nosso testemunho fale mais alto que as nossas palavras. Que às vezes nós não precisamos falar nada, mas que alguém vai falar, tem um cristão aqui, é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Eu ontem, sem falar nada, entrei no carro e o motorista, o que estava lá da condução, falou assim, tem um cristão aqui dentro, glória ao nome santo do Senhor. E eu falei, eu sou cristão, glória ao nome santo de Deus, aleluia. E ele falou, eu não disse que tinha um cristão aqui dentro. Então não tenha dúvida, as pessoas nos observam, e aquelas que nos observam, elas podem se inspirar em nós. Por outro lado, também existe aqueles que nos observam em busca de algum pretexto para falar mal do nosso modo de vida, para falar mal do nosso Deus, para proceder de maneira, errada. Devemos proceder de maneira correta entre as pessoas, para que naquilo, irmão, que falem mal de nós, vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Podem até falar mal, mas aí vão ver o nosso testemunho e aí vão glorificar a Deus e vão falar, não, eu me equivoquei, eu me enganei. As pessoas, irmãos, nos observam e torcem por uma má notícia vinda da nossa parte. Que Deus nos ajude, para que todos sejam surpreendidos e glorifiquem a Deus com as nossas obras. Glória ao nome santo do Senhor. E naquele quarto, ela colocou ali a mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma cama. Todo rei, irmãos, convidava o honrado para sentar à mesa. Davi convidou Mefibosete. Samuel, quando ungiu Davi, disse que só se sentaria à mesa quando Davi chegasse. Não se sinta sozinho, esquecido no canto por aqueles que não honram a sua vida, ministério, ou não estendem a mão para te ajudar. Às vezes nós nos sentimos o menor, esquecido e sem valor, mas saiba que existe um Deus que teve, que te vê e que cuida de você. Deus sabe quem você é e o que você está passando, mas não temas, porque a caneta que escreve a tua história está nas mãos de Deus. Havia também ali, além da mesa, a cadeira, não é? E assim como Deus confiou a missão ao profeta Eliseu, Deus também nos confiou uma missão, Deus nos confiou um ministério, uma posição de confiança no trabalho, ou na igreja, ou à frente da sua casa, como família. Eu oro para que Deus não precise levantar outra pessoa nos nossos lugares, irmãos.
Em nome de Jesus, vamos cumprir com justiça, sem pisar em ninguém, a missão que Ele nos confiou. É para cumprir bem o ministério, é para cumprir bem o teu papel de pai, teu papel de mãe, teu papel de esposo, teu papel de esposa, de filho. Nós devemos todos os dias nos posicionar na direção do céu. Santo é o Senhor. A chama do candeeiro, irmãos, lá, né? Devia permanecer acesa para iluminar o local. A nossa fé só ilumina a vida das pessoas se estiver acesa. Essa é a chama do primeiro amor, da comunhão e da perseverança. Tem muita coisa que se levanta para apagar essa chama nos nossos corações, para apagar a comunhão com Deus, para apagar a fé. Glória ao nome santo do Senhor. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. A chama vai continuar ardendo, a chama vai crescer, vai ser continuamente sobre o altar. Essa é a direção de Deus para a minha vida e para a tua vida. Deixa a chama do amor por Cristo acesa. Santo é o nome do Senhor. Que não seja a luta, a prova, a enfermidade, a ansiedade, a depressão que venha apagar, aleluia, a tua chama que te mantém aceso na presença do Senhor. A falta de descanso, irmãos, muitas vezes está ali de uma vida corrida, mas também por falta de confiança em Deus. Aqueles que confiam em Deus descansam nele. A mulher sunamita sabia que Eliseu precisava descansar. Então, toma cuidado com este mundo de Marta. Cuidado para que o excesso de tarefas não roube o seu tempo com Deus, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual e até a familiar. A postura certa é descansar em Deus no dia da adversidade e das incertezas da tua vida e do teu futuro. Como diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você já fez de tudo que podia. Então é hora de descansar, é hora de confiar no Senhor. Entrega a tua vida, os teus caminhos, do teu esposo, dos teus filhos, entrega nas mãos do Senhor. Ora, confia, vai clamando, e o Senhor é aquele que fará o que tem que ser feito a favor do teu clamor, do teu pedido, daqueles. Glória ao nome santo do Senhor a quem você está pedindo. O quarto, irmãos, ali, na verdade, ele significa uma intimidade, não é? Aqui em casa, por exemplo, nós recebemos todo mundo aqui da família, amiguinhos do Arthur, amiguinhas da Laura, né, para uma festinha ou para um almoço, para se divertir e receber os amigos em casa. A gente prefere receber os amigos aqui em casa do que deixar os nossos filhos irem para a casa dos outros. E a gente recebe, mas o nosso quarto lá, a porta fica sempre fechada. Eles podem subir, ir num quarto, ir no outro, ir na varanda, descer, usar banheiro de cima, banheiro de baixo, seja o que for. Mas o nosso quarto, ele está sempre fechado. No nosso quarto, é eu, a minha esposa e meus filhos que entram, mais ninguém. Nosso quarto é o lugar mais íntimo da casa. E de acordo com Mateus, Jesus disse que na intimidade do quarto, em oração, o Pai nos vê em secreto e nos recompensa. E na oração de Mateus, Jesus inicia dizendo: Pai nosso que está no céu. As expressões teu Pai e Pai nosso têm significados importantes, irmãos. No ambiente do quarto fechado, Deus é teu Pai, ou seja, Deus é todo seu. Pois o quarto de oração é um lugar de intimidade com Deus, é você e Deus. Na oração do Pai Nosso, o coletivo está em ação, e não a oração do quarto fechado. A intimidade é evidente ali, né? O Pai Nosso. Então não perca o ambiente do quarto fechado, pois neste local, teu Pai te vê em secreto. O teu Pai. Nosso Pai Celestial, nosso Deus, o que cuida de nós,
Porque naquele momento em que a gente acha que está tudo perdido, naquele momento que a gente acha que está tudo encerrado, naquele momento que a gente acha que não tem mais jeito, o Senhor, Ele vem e Ele faz um milagre. Ele faz renascer aquilo que estava perdido. Ele faz renascer até aquilo que alguém acha que está morto. E tem alguém aqui conosco que já disseram que você morreu, que você está morto, que você já não tem mais jeito, que já não tem mais solução. O Senhor fala, cala-te, Satanás. Porque a minha palavra de hoje decreta vida na tua vida, decreta salvação para você, decreta perdão, decreta cura, decreta libertação. Glória ao nome santo do Senhor. É a palavra do Senhor que o Senhor nos manda hoje. Por mais que você olhe e pelos teus olhos você acha que não tem mais jeito, que está tudo perdido, por mais que você olhe e você acha, não tem mais solução, o Senhor manda te falar, a última palavra é minha, e a minha palavra é vitória. Tem jeito sim, tem solução, vai renascer aquilo que estava por perdido, aquilo que você achava que estava morto, aquilo que você achava que não tinha mais solução. O Senhor fala, haja vida, haja transformação, haja perdão, cura, libertação, renovo, paz, alegria, haja a minha presença e o meu santo e bom Espírito. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. E ela não desistiu. A sunamita, ela podia ter entregado os pontos ali, não é assim que a gente fala? Entregado os pontos. Já deu ruim, não é? Meu filho fala muito assim, pai, deu ruim. Né? Deu ruim. E ela poderia ali ter preparado o funeral do filho. Ela podia ter preparado ali a morte. Santo é o Senhor, mas ela creu que na presença de Deus haveria vida, que na presença de Deus haveria transformação, haveria renovo, que aquilo que estava perdido seria achado. Glória ao nome santo do Senhor. Mas Deus quer trazer uma parte aqui para mim e para você. Quantas vezes nós fazemos o bem a alguém? Quantas vezes nós fazemos o bem a alguém e não esperamos nada de retorno? Nós não esperamos nada. Eliseu fez bem aqui para a sunamita, não foi? Deu um filho para ela. Glória ao nome santo do Senhor. Mas quando ela fez aquele quarto para Eliseu, ela não queria a recompensa. Ela só fez aquilo porque ela queria ajudar. Ela só fez aquilo porque ela achava que era bom, que era o correto a fazer. Glória ao nome santo do Senhor. E quantas vezes nós ajudamos alguém, fazemos o que é bom, porque é o nosso jeito, porque é o que é certo a fazer. Glória a Deus. E nós recebemos algo de ruim depois. Nós recebemos algo que nos entristece. Como essa mulher ficou triste, e ela foi lá falar com Eliseu, falou, Eliseu, eu te pedi um filho. Eu te pedi. Eu não falei para você, não me engana. Glória ao nome santo do Senhor. Mas ela estava falando com aquele que representava Deus ali. Santo é o Senhor. E ela se entristeceu. E eu e você, na nossa vida, agora saindo, esquecendo que era Eliseu. Quantas vezes nós fazemos o bem para alguém e essa pessoa vem nos apedrejar depois, vem falar mal da gente, vem espalhar boatos, mentiras, vem desconfiar. Glória ao nome santo do Senhor. E muitas vezes é aquele que nós ajudamos, é aquele que convive com a gente, é aquele que nós temos plena confiança. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor vem com essa palavra aqui e fala assim, acalma o teu coração nessa noite, porque eu sou o teu advogado, eu sou o teu Senhor, sou eu que te justifico e eu vou te justificar, eu vou colocar tudo em cima do telhado. Glória ao nome santo do Senhor. E aquilo que estão falando, aquilo que estão dizendo, aquilo que estão apregoando por ali, glória ao nome santo do Senhor, vai cair por terra, porque eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida e que inventaram mentiras, que inventaram calúnias falsos pelo simples motivo de terem inveja de você. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor vai se justificar. Sabe?
E o teu testemunho vai voltar a ter valor. A tua palavra vai voltar a ter valor. Você vai poder sair na rua, andar aonde você quiser, por lado que você quiser. Ninguém vai te apontar, ninguém vai te julgar. Glória ao nome santo do Senhor. E olha que se alguém ainda te apontar, vai ter alguém, um Eliseu, que Deus vai pôr junto aí. Santo Senhor vai falar, cala tua boca, isso que você está falando é mentira. Isso que você está falando não é verdade não. É uma serva de Deus, é um servo de Deus. Para de inventar o que você não sabe. Para de você só repetir, virou papagaio, você está repetindo o que você ouviu, mas você não foi confirmar, você não foi conferir se é verdade ou se não é verdade. E o Senhor vai calar esse adversário que está aí, sabe, causando problema na tua vida, causando problema na tua vizinhança, na tua família, causando problema. Santo é o nome do Senhor. E tenha certeza, não esmoreça, continue firme, continua de pé. Mesmo que disserem que está morto, que não está vida, mesmo que disserem que não tem solução, receba essa palavra do Senhor hoje aí. Glória ao nome santo de Deus, aleluia. O Senhor vai aparecer, o Senhor vai fazer a boa obra. Aquilo que estava perdido, o Senhor vai te restituir. Aquilo que porventura você achou que estava perdido, que não tinha mais jeito, Deus está entrando hoje por esta palavra. Glória ao nome santo de Deus, aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Receba essa palavra da parte de Deus, que vai se cumprir na tua vida. Santo é o nome de Deus, e nós vamos glorificar o santo nome do Senhor. Essa é a palavra, e somente o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.